Apesar de eu ser uma leitora que tende a gostar bem mais de livros cujos autores não estão mais vivos, vez ou outra eu acho legal pegar um livro que tá bombando mais, que tá entre os best-sellers e coisas do tipo, pra ler e ver qual é a desses livros, tentar entender por que eles estão bombando, e às vezes eu documento essas minhas tentativas aqui no canal. Dia desses eu tava pensando que faz tempo que eu não faço uma tentativa com um livro contemporâneo que tá bombando bastante. E há um certo tempo tem uma autora que gerou uma certa curiosidade em mim. E falo de Sally Rooney. A Sally Rooney é uma autora contemporânea, nasceu na Irlanda em 1991, ou seja, é uma autora bem jovem e que já conquistou um baita de um sucesso. Até o momento em que este vídeo está sendo gravado, ela já publicou 3 livros. O primeiro foi Conversas entre Amigos, de 2017, Pessoas Normais, em 2018, Belo Mundo Onde Você Está, publicado em 2021, e em breve, mais especificamente em setembro deste ano, será publicado seu novo romance, Intermezzo, que já é bastante aguardado. E tem tudo para se tornar um best-seller como todos os seus outros romances. Por que eu digo que a Sally me causava certa curiosidade? Principalmente porque nesses livros mais bombados que eu li, que fazem sucesso principalmente entre um público mais jovem, eu percebi que eles costumam ter um foco no enredo, no tal do plot. Então, são enredos bem dinâmicos, que têm reviravoltas, os famigerados plot twists, e não necessariamente trabalham muito o interior dos personagens, o desenvolvimento deles. E nisso aqui não pretendo fazer uma crítica, é apenas uma constatação, dada a minha limitada visão do que eu li desses livros mais bombados. E pelo que eu ouvi falar dos livros da Sally, eles são livros que não têm tanto enredo assim. São livros que parecem focar mais no interior dos personagens, nas interações entre eles, do que no enredo super interessante ou algo do tipo. Então decidi que o próximo vlog dessa série Vale o Hype seria de Sally Rooney. E para escolher o livro, eu recorri a pessoa que eu conheço que talvez seja a maior expert em Sally Rooney, que é a Babi, a Bárbara Bonangelo. Eu vou deixar aqui o link pro Instagram dela. A Bárbara já deu cursos sobre Sally Rooney. Ela estuda a obra da Sally Rooney no mestrado e, como a gente tem contato, eu fui perguntar a ela que livro ela recomendava que eu lesse primeiro da Sally Rooney e ela recomendou, então, o livro que será o foco deste vlog, que é o que ótimo, o meu Kindle apagou justamente agora. Vamos lá, tomada 2, que é o Pessoas Normais, que inclusive talvez seja o livro mais bombado dela. Nesse livro nós temos 2 protagonistas, o Connell e a Marianne. Eles moram na Irlanda, numa cidade pequenininha, e estão na transição do fim do ensino médio pro começo da faculdade. E eles são pessoas bastante diferentes. O Connell é esse menino mais popular, então, que joga no time de futebol, que é bonitão, que se dá bem com as pessoas. E a Marianne é uma menina mais reclusa, as pessoas não gostam muito dela, não a consideram muito bonita, nem muito legal, então ela é como se fosse a estranha da turma. Só que eles acabam tendo um relacionamento. A mãe do Connell, que é mãe solo, trabalha na casa da Marianne como faxineira e eles acabam interagindo nas vezes em que o Connell vai buscar a mãe no trabalho. Então esse relacionamento entre eles acaba evoluindo, eles se envolvem amorosamente, sexualmente, e nós teremos algumas implicações a partir disso. E aqui acabam os meus conhecimentos sobre o livro. Agora, bora começar a ler. Não é meu plano fazer grandes revelações sobre o enredo aqui, mais comentar um ponto ou outro que eu achar interessante, mas se em algum momento do vlog eu for dar o que eu considero um spoiler grave, saibam que eu vou deixar muito bem sinalizado ao longo do vídeo para vocês, ok? Então, bora lá conhecer a escrita de Dona Sally Rooney.
Acabei de chegar do treino, bom demais correr no frio, nossa senhora, tá uma delícia, o tempo tá meio fechado, sabe? Então, para correr tá perfeito. E para comer um carê também. Se você não sabe o que é carê, aguarde, aparecerá neste vlog. Sério, eu no treino tava sonhando com este carê e esse sonho vai se realizar daqui há algumas horas. Dei uma passada no mercado para comprar umas coisas que estava precisando e para os planos de leitura, então, de Sally Rooney. Ainda não peguei no livro, porque, bom, eu basicamente hoje só acordei, fui correr, passei no mercado, voltei para casa agora. E não sei se vou ler ainda hoje de manhã, porque toma banho, aí eu vou secar o cabelo para não sair com ele molhado, vou almoçar fora. E eu queria ir um pouco mais cedo para a Liberdade hoje, que é onde a gente vai comer o carê, porque eu preciso ir a Haikai. Olha que tristeza. Pra quem não conhece, a Haikai é uma papelaria bem famosa daqui de São Paulo. Eles têm várias unidades na Liberdade e algumas em shoppings também. E eu gosto muito das da Liberdade. As de shopping costumam ser menorzinhas, não ter tanta coisa. Se bem que as da Liberdade também não são lá essas coisas de grande, não. Mas ainda assim conseguem ser maiores que as de shopping, que são um ovo mesmo. E eu acho que eu já até mostrei a Haikai em algum vlog aqui do canal, mas bem rápido, porque se eu não me engano eu fui num horário bem lotado, então eu vou tentar ir um pouco mais cedo hoje para ver se eu mostro para vocês. E eu preciso comprar canetas, uma das canetas que eu mais uso e tinha estoque aqui em casa, achei que estava tranquilo de estoque, mas descobri que não, eu estava usando duas ao mesmo tempo e as duas meio que acabaram ao mesmo tempo, então vou ter que ir a Haikai, olha só, mas não tô triste, como vocês podem ver, porque quando eu não tenho desculpa para ir a Haikai, eu me esforço para arrumar uma. E quando eu tenho uma desculpa, aí é o melhor dos mundos, né? Porque eu não preciso nem pensar numa desculpa. Deixa eu ir, vou terminar de tomar isso aqui, tomar meu banho, secar cabelo. Tenho que ver um negócio do trabalho também, rapidão, pra ficar sussa pro fim de semana. E aí, nisso, já deu a hora de ir pra Liberdade, né? Então, mais tarde eu provavelmente apareço aqui pra falar das primeiras impressões de Sally Rooney. Tô bem curiosa, gente. Animada pra essa leitura. Espero não ser decepcionada. De volta pra casa, deixa eu mostrar pra vocês a tal da caneta. É esta aqui. Será que a mão de blogueira vai nos ajudar agora? Ó, ajudou bastante. Eu vou deixar link aqui pra vocês na descrição, vende na Amazon. E, mais uma vez, na Haikai descubro que as canetas têm refil. Sério, gente, eu não sei por que isso não passa pela minha cabeça. E aí eu comprei refis, porque agora eu tenho várias unidades das canetas, então dá pra deixar uma largada em cada canto. E aí eu vou começar a comprar refil. E como que eu descobri? Que os refis não ficam muito visíveis também, né? Eu acho que tem isso. E talvez seja intencional, porque, né, uma caneta inteira assim é mais cara que o refil. Mas, então, o que aconteceu? A Haikai estava com uma promoção. Se você comprasse duas canetas tipo Energel da Pentel, e essa aqui é uma delas, você ganhava um refil. Então eu peguei um refil 07 e um 05. E agora que eu tenho carcaças, não sei qual é o termo correto. Enfim, canetas suficientes aqui, eu vou ficar só comprando o refil mesmo. E aí, estava bem à toa, porque Digníssimo atrasou, a gente marcou de se encontrar meio-dia no restaurante. Ele chegou simplesmente 12h40. Pois é, estava jogando tênis. Aproveitei para ir no Kazu Cake, que é uma doceria do restaurante Kazu, que é um dos mais famosos lá da Liberdade. E eles têm, então, essa doceria e eu acho uma delícia. É uma doceria que faz um híbrido de doces japoneses com doces brasileiros. Assim, a ideia é o doce japonês, mas meio adaptado para o nosso paladar, sabe? E eu adoro isto aqui, que se chama Shu. Vou fazer esse sacrifício e morder um pedaço aqui agora para mostrar para vocês.
Eles têm alguns sabores diferentes, mas eu gosto desse tradicional que tem um creminho de baunilha, ó. Vocês conseguem ver? Acho uma delícia. Não é super doção, sabe? E tem uma textura muito leve. Assim, é uma bomba calórica. Mas a textura é levinha. Eu gosto muito desse crocante também. Agora é o seguinte, deixa eu trocar a roupa, terminar de ler mais um capítulo de Pessoas Normais e volto aqui pra contar as minhas primeiras impressões que, já digo, acho que são positivas, eu acho, né? Não, são positivas. A gente conversa melhor já já. Pois bem, eu havia dito que ia só trocar de roupa e ler mais um pouquinho antes de vir falar com vocês sobre o livro, mas eu acabei lendo mais um poucão. Segundo o Kindle, eu li 21% do livro e eu tinha olhado na Amazon que o livro tinha, tipo, o livro físico, né? Tem umas 290 páginas, se eu não me engano. Então, 21% de 290, o quê? Bora colocar umas 60 páginas. Nossa, deu bastante no fim das contas, hein? E seguinte, tô achando interessante. Já deu pra ganhar uma certa intimidade com os protagonistas, que são o Connell e a Marianne. Confesso que no começo eu tava com um pouco de preguiça dos dois, porque o Connell tem umas atitudes que eu entendo, mas que são meio babacas, e a Marianne parecia ter meio aquela postura de ai, pessoa dos livros que se acha superior a todo mundo porque lê. Tem uma cena em que eles estão na biblioteca da casa da Marianne e aí a Marianne fala, ah, e seus amigos? Você não conversa com eles sobre livros? E aí ele fica tipo, ah, não, eles não iam se interessar sobre isso. E ela responde, ah, então eles não se interessam pelo mundo que está ao redor deles. E eu tenho um pouco de preguiça disso porque há outras maneiras de demonstrar o seu interesse pelo mundo, né? Mas aí eu tenho que lembrar que provavelmente na minha adolescência eu em algum momento devo ter me achado superior às pessoas também, porque eu lia bastante. Então, tem que lembrar disso, né? Nós estamos acompanhando dois adolescentes, eles estão estão no último ano do ensino médio, então para ir para a faculdade, bem nessa transição adolescência, vida adulta. E sobre a escrita da Sally Rooney, eu já tinha ouvido falar que era uma escrita meio seca, que ela não tá tão preocupada com essa coisa com a estética do texto, sabe? E a freguesia do canal sabe que eu valorizo muito um texto bonito, não à toa, meu autor favorito da vida é Tolstói, mas eu tô achando bem mais fluido do que eu achei que seria, porque não sei se é esse livro específico, porque eu já tinha ouvido falar algumas coisas sobre a obra da Sally e que talvez fosse meio lenta, mas eu tô achando a leitura super fluida, tô curiosa pra ver o que vai acontecer. Tem algumas coisas na escrita, assim, que eu fico meio... mas também não sei se é coisa da tradução. Se tiver crianças aí na sala nesse momento, ou na sua companhia, por favor, faça elas saírem, porque eu vou falar um negocinho. Me incomoda quando um livro está falando de relações sexuais, e aí isso é traduzido tipo, ai, você vai trepar com alguém, tipo, gente, eu nunca ouvi ninguém falar isso, assim. Eu geralmente vejo isso em livros mesmo, assim, traduções, mas as pessoas usam trepar mesmo. Nossa, que pergunta horrível pra se fazer, né? Mas toda vez que eu vejo isso em livro, eu fico, gente, mas isso é real mesmo, e aí acaba me incomodando um pouco, até porque, ai, eu acho a palavra meio feia. Mas, no geral, eu tô achando interessante, vou ler ainda um pouco mais hoje, porque a gente chegou num ponto que eu acho que é meio que de virada no livro, sabe? O Connell fez algo que não me parece legal, aliás, que não é legal, e eu quero ver qual vai ser o impacto de tudo isso. Agora, eu sei que tem uma adaptação da série, e aparentemente essa adaptação foi super bem avaliada, e aí eu fui até pesquisar, porque eu queria ver como algumas coisas ficariam na série, e eu vi que a gente não tem aqui no Brasil, em streaming. Ai, que raiva. Será que pretendem trazer? Alguém sabe de alguma coisa? Sim, comentem aqui, porque eu realmente fiquei com vontade de assistir a adaptação. Então, vou continuar lendo aqui. Não sei se eu volto ainda hoje pra gente conversar um pouco mais, mas certamente amanhã volto com mais atualizações da leitura pra vocês. Dia de pizza, vamos experimentar esta aqui hoje, que boatos que é a melhor pizza da América Latina. 2 vezes eleita melhor pizza e melhor marguerita de São Paulo. A gente pediu então a marguerita mesmo. E esta aqui
foi a Divina Comédia, eu acho, né? Foi a Divina Comédia? Acho que foi, né? Qualquer coisa coloca aqui. Mas primeiro, eu amei o nome da pizza, obviamente, e a descrição também me interessou. E aí, o que achou? Bom. Esse é um negócio que em um lugar do Brasil bate, né? É a pizza de São Paulo. Olá, véspera de feriado aqui em São Paulo e vou falar pra vocês, tá difícil trabalhar hoje. Eu também não me ajudei, né? Porque eu tô com um moletomzão aqui, eu devia ter colocado uma roupa mais com cara de trabalho, porque sim, eu sinto impacto disso quando eu vou trabalhar, a roupa que eu tô vestindo, né? Eu tô com uma roupa tipo um moletomzão aqui, o que colabora com o dia de hoje, que, nossa, vocês vissem, tá um céu nublado, tá um friozinho. Ai, eu digo que tá estranho trabalhar hoje, primeiro porque tem todo esse clima rolando e também porque boa parte das pessoas está emendando o feriado, mas como dizem as mães deste país, você não é todo mundo, então eu não estou emendando o feriado. Seguinte, não apareci aqui ontem porque eu fiquei estressada com algumas coisas e não tava a fim de aparecer. Meu humor melhorou bastante depois que a gente foi tomar um sorvete, caminhar pelo bairro também. Eu gosto muito de caminhar quando eu tô estressada, sabe? Caminhar ou correr quando eu tô estressada, ansiosa. Eu sinto que me ajuda muito e ontem ajudou bastante. Mas não é sobre isso que temos de falar. Temos que atualizar vocês, então, sobre como anda a leitura de pessoas normais. Eu estou 45% da leitura. Confesso que eu pretendia ter avançado mais, mas, como eu disse, ontem foi um dia meio difícil. Então, 45% da leitura. E agora eu confesso que eu tô ficando um pouco cansada do livro, porque fica nessa dinâmica de vai e vem, sabe? O relacionamento deles é uma coisa meio esquisita. E aí os dois ficam fazendo umas coisas que eu fico, ai meu Deus do céu, não precisava, né? Ou se toquem, amados. Às vezes eu tenho a impressão de que se eles decidissem namorar de uma vez, ou se separar de uma vez, eu tenho a impressão de que talvez as coisas fossem melhor pra eles do que ficar nessa indefinição, sabe? Que, sei lá, acho um negócio meio esquisito, mas minhas impressões, por enquanto, isso pode mudar no fim da nossa conversa. Mas vou dizer que tem uma coisa que eu acho muito interessante neste livro, que é, eu acho que desses meus experimentos com literatura contemporânea, que estão até documentados aqui no canal, este foi o que mais tratou dos problemas da contemporaneidade, sabe? Percebi, lendo a Sally Rooney, que eu acabo vendo mais esses problemas, digamos, da contemporaneidade, redes sociais, impacto de tudo isso na nossa vida, etc., em livros de não ficção. Na ficção eu não tinha visto tanto isso e eu tô achando interessante ver como ela trabalha isso aqui. Não tô amando o livro, mas de longe também não estou desgostando. Acho que está sendo a minha melhor experiência agora com esses experimentos mais contemporâneos. Quer dizer, não sei ainda, porque tem um experimento, chamar essas coisas de experimento, né? Mas vocês entenderam, né? Teve um vlog de leitura que eu fiz para um livro contemporâneo de que eu gostei muito, só que infelizmente não foi um livro que bombou tanto, que é Os Detetives da Linha Púrpura. Eu realmente gostei muito daquele livro, vou deixar o vlog linkado aqui para vocês, mas Pessoas Normais tá meio que nessa linha, sabe? Tô gostando, não tô amando, como disse, mas estou achando interessante, leitura válida. Então, acabei de almoçar, vou ler um pouquinho mais e talvez mais tarde ou amanhã volto aqui para dar mais uma atualização e caso eu tenha passado isso pela cabeça de alguém, porque eu recebo muito essa pergunta no Instagram, Paloma, você não fica com sono ao ler depois do almoço? Não, não fico com sono, eu realmente tenho zero sono depois do almoço. Dei um baita gás ontem, que foi o feriado, e acabei terminando o livro. Eu pretendia aparecer uma vez mais aqui para atualizar vocês, mas acabou que ontem eu simplesmente terminei o livro. E vamos lá, tenho em mente que eu acabei o livro ontem, então eu ainda tô tentando elaborar algumas coisas. Eu vou elaborar muitas delas, aliás, enquanto eu converso aqui com vocês. E vamos lá.
Bom, eu não desgostei do livro, mas também longe de amar, sabe? Achei uma experiência interessante, a leitura bem válida, principalmente porque eu falei pra vocês, né, que eu costumo ler muito mais livros clássicos, e aqui não querendo colocar isso de um jeito snob, sabe? Tipo, ai meu Deus, só leio livros clássicos. Não, mas, bom, é verdade. E acaba que, por ler muitos livros clássicos, eu não tenho tanto contato com os problemas da contemporaneidade, das gerações mais recentes, né? Tipo, geração Z, os millennials, etc. Na ficção. Eu geralmente até cheguei a comentar isso com vocês aqui neste vlog, se eu não me engano, que eu costumo ler mais sobre esses problemas da contemporaneidade em não ficção. Na ficção, acredito que foi a primeira vez, porque os outros livros de ficção desses mais bombados que eu peguei para ler não abordavam tanto problemáticas mais contemporâneas, e a gente tem isso na Sally Rooney, apesar de que, vou confessar, queria ter visto essas questões mais contemporâneas abordadas com mais intensidade no livro. Mas vamos lá, anotei até uns pontos aqui sobre os quais eu queria falar pra gente não se perder, pra gente, digo, eu não me perder muito na discussão. Eu gosto muito do começo do livro. Eu acho que a Sally Rooney consegue capturar muito bem esse momento de indecisão da adolescência, sabe? Do fim da adolescência pro início da juventude, tipo, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Essa sensação também de estar dentro da escola, de muitas vezes se sentir uma pessoa meio deslocada do ambiente que você tá vendo, não se identificar mais tanto com as pessoas que você convivia, porque eu acho que em certa medida a gente experimenta muito isso, né? Quando estamos passando dessa transição da adolescência para a vida adulta. Então, eu acho que isso ela coloca muito bem, mas do meio pro fim do livro, eu confesso que eu comecei a ficar bastante cansada da dinâmica do relacionamento entre a Marianne e o Connell. E aí, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Nós estamos lendo um livro que retrata a vivência de adolescentes barra jovens. E eu digo isso porque enquanto eu pesquisava algumas coisas sobre a Sally Rooney, eu vi que uma das maiores inspirações dela é o J.D. Salinger, mais conhecido por ser o autor de O Apanhador no Campo de Centeio. A gente tem resenha para este livro aqui no canal, aliás, vou deixar linkado aqui para vocês. E quando eu fiquei sabendo disso, dessa inspiração da Sally, eu fiquei, putz, eu acho que muito do que eu senti ao longo desse livro faz sentido, porque eu li O Apanhador no Campo de Centeio quando eu não era, assim, eu era jovem, né? Eu sou jovem ainda, eu tenho ciência disso, mas eu tinha o quê? Uns 24 anos, eu tenho 28, tá? E em O Apanhador no Campo de Centeio, a gente vê um adolescente. Então, eu imagino que quando você é adolescente e lê o livro, talvez você consiga se conectar melhor com o Holden, porque a gente tem problemas característicos da adolescência ali. E aí, se você olha muito com a perspectiva de um adulto, você fica, putz, ai, não é possível que esse moleque esteja preocupado com isso, não esteja vendo isso, isso, isso. Isso acontece um pouco no Pessoas Normais, porque muitos dos problemas que a Marianne e o Connell têm são simplesmente originados por falta de comunicação. Só que pense aí nos seus relacionamentos ali na adolescência. Se hoje em dia muita gente sofre com relacionamento por conta de falta de comunicação ou de uma comunicação efetiva, imagine na adolescência, que a gente tem muito isso, né? De, tipo, sente algo, mas não quer dizer esse algo, porque muitas vezes até a gente é ensinado, né, a manter um pouco das coisas pra si, porque, não posso me mostrar tão emocionada. A adolescência tem isso, né, de ser considerado algo bom, você ser algo meio blasé. E isso com certeza afeta a dinâmica dos nossos relacionamentos ao longo da adolescência. Então, eu tinha que me ver pensando nisso, tipo, calma, são adolescentes, porque no meio do livro ficar, meu Deus, só falem. Porque dá pra ver que eles se amam, em um certo momento dá pra ver que os dois querem a mesma coisa, mas nenhum tem coragem de falar. A gente fica sabendo porque a gente tem o ponto de vista, né? Através do narrador a gente tem tanto o ponto de vista do Connell e o ponto de vista focado na Marianne, então a gente sabe das vontades deles, só que eles não comunicam essas vontades um ao outro. E aí a coisa fica um tanto quanto complicada. Mas vamos falar então da segunda parte. Primeiro, eu senti falta de uma construção melhor de personagens secundários que aparecem um pouco mais. Como, por exemplo, o irmão da Marianne. Eu queria ver um pouco mais também da mãe do Connell, da Lorraine. Eu acho que
teria sido legal também ter uma visão melhor de alguns amigos duas amigas específicas da Marianne que tem mais papel ali do meio pro fim do livro. Mas essa não foi a parte que mais me incomodou. A parte que talvez mais tenha me incomodado é que, mais ali no terço final do livro, eu diria, a gente tem uma questão muito delicada colocada, que é a violência. A Marianne vem de um lar muito complicado, de um lar onde ela realmente sofre violência, a gente vê isso acontecendo. Tem uma cena específica que é bem difícil de ler, porque justamente a violência é algo muito forte. O Connell demora a ter noção do que tá acontecendo realmente ali dentro da casa da Marianne, e assim, não é totalmente culpa dele, a Marianne acaba escondendo bastante, só que isso ajuda a gente a compreender mais algumas ações da Marianne, sabe? Só que eu acho que é um assunto tão delicado e eu creio que fica muito mais pelo não dito, sabe? Das coisas que o leitor tem que imaginar sobre aquilo. E eu acho isso interessante, eu sempre gosto de fazer esse exercício, mas dado que é um problema tão sério e dado que ela faz muito sucesso entre o público jovem, eu penso que teria sido legal desenvolver melhor essa questão da Marianne, sabe? Dela percebendo que aquilo não estava certo, a maneira como ela tentava resolver isso, se é que pode se chamar de resolver, não era a ideal. Assim, que ela realmente precisava se abrir com alguém sobre isso, sabe? Então eu acho que teria sido legal ver algo do tipo, porque a gente vê o Connell procurando ajuda para um problema que ele enfrenta, e isso ajuda profissional, eu digo. E talvez teria sido legal ver algo parecido da Marianne, sabe? Eu acho que teria sido legal uma coisa mais romance de formação nesse ponto. A parte que eu mais gostei depois de eles irem para a faculdade foi quando eles começam a trocar e-mails. A gente tem até esses e-mails, alguns poucos desses e-mails transcritos no livro. E eu achei interessante porque é como se eles conseguissem, na verdade, se expressar muito melhor via e-mail do que quando eles estavam face a face, porque eles acabam se distanciando fisicamente. O Connell vai fazer uma espécie de mochilão, a Marianne vai passar um tempo na Suécia. E eles começam a trocar e-mails, tem e-mails de uma amiga da Marianne também, que são colocados, e eu acho essas trocas via e-mail bastante interessantes. E eu me pergunto se isso não foi uma maneira, talvez, de colocar como talvez de novo, né? Mas, enfim, como talvez essa geração se comunique melhor, consiga transmitir melhor suas ideias via e-mail do que pessoalmente, porque eu tenho essa impressão, sabe? Até olhando algumas das minhas próprias comunicações, a minha própria adolescência, apesar de que na minha adolescência a gente não trocava tanto e-mail, eu trocava alguns e-mails com Digníssima, mas era mais via WhatsApp, e eu sentia que muitas vezes eu me sentia mais confortável discutindo coisas via WhatsApp com os meus amigos, ou até mesmo com o Digníssimo, do que pessoalmente, sabe? Então eu me pergunto se talvez essa não tenha sido a maneira dela de mostrar, sabe? Eles não conseguiam se comunicar direito pessoalmente, mas uma comunicação virtual fluía mais, talvez reflexo dessa geração. Eu gostei das coisas que a gente consegue explorar através do que não é dito no livro, umas coisas que ficam meio subentendidas, sabe? Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo, né, como eu falei, eu acho que essa questão da violência poderia ter sido melhor trabalhada pela delicadeza do tema. E, por fim, eu gostei de ver como algumas coisas aparecem no livro em relação à crise financeira. Só que aí, de novo, não é algo muito óbvio. Eu acho que eu só consegui perceber algumas coisas porque pra quem não sabe, eu não sei se eu comentei isso neste vlog, eu sou economista e todos os meus trabalhos na faculdade, assim, trabalhos que eu digo iniciações científicas, eu fiz 2, e a minha monografia, vulgo TCC, foram sobre a crise subprime, mais conhecida como crise de 2008. E eu sei, né, pelo que eu estudei, etc., sei como a Irlanda foi muito afetada, principalmente por essa questão da bolha imobiliária. A crise de 2008 teve muita origem na bolha imobiliária, na qualidade do crédito. Enfim, não vou começar a falar dessas coisas aqui, porque ninguém se interessa. Mas fato é que a Irlanda foi muito afetada, ficou cheia de casas que eram chamadas de casas fantasmas. Eu vou colocar algumas fotos aí pra vocês. Basicamente, residências que estavam sendo construídas, porque
havia um boom no mercado imobiliário, então as construtoras estavam a todo vapor, muitas casas sendo construídas, e aí vem a crise e ninguém mais tem dinheiro para comprar essas casas, ficam uns conjuntos habitacionais meio fantasmas, desabitados, depois a destruição de alguns, e aí você imagina, né, o tanto de dinheiro que foi pro ralo ali, e de como é cruel também essa face do nosso sistema, porque muita gente estava sem ter onde morar ou vivendo de uma forma muito precária por conta da crise, enquanto na Irlanda havia casas e mais casas abandonadas porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar ou porque quem tinha dinheiro não estava a fim de comprar aquilo. E ela coloca essas casas em um. Não é algo assim muito. De novo, as coisas não são óbvias, mas isso chega a aparecer no romance também, quando o Connell tá nessa transição do colégio pra faculdade. Ele fica pensando: putz, o que eu vou fazer? E talvez nem importe tanto, porque não importa o caminho que eu vá seguir, vai ser difícil de arrumar emprego de qualquer jeito. Então, refletindo um pouco, né, sobre essa questão do mercado de trabalho, que estava complicado, a época em que o livro é ambientado, a Irlanda, então, foi um país que ficou muito marcado pela crise de 2008, e eu achei legal ver como isso transparece nesse romance, mas, de novo, não é algo muito óbvio. Eu acho que você tem que saber um pouco desse pano de fundo para conseguir pescar algumas coisas ali em descrições e em diálogos. Bom, preciso trabalhar, acabei passando mais tempo do que pretendia falando aqui com vocês, mas resumo da ópera, então. Achei a leitura bastante válida, gostei de ter lido o livro. Daria o quê? Umas 3,5 estrelas pro livro? A repensar, talvez. A gente vem com as estrelas definitivas, digamos, quando eu comentar no vídeo que vai ao ar no mês que vem, o vídeo de leituras do mês. Acho que entendo o hype, como eu disse, ela consegue capturar bem, assim, essa coisa mais contemporânea da juventude, então acho que pode ser por aí que a galera tenha gostado tanto. Foi um livro que eu amei? Não, mas fiquei curiosa para ler mais dela. Provavelmente vou ler ainda o Belo Mundo Onde Você Está, até porque eu vi que a questão dos e-mails é bem mais trabalhada no Belo Mundo Onde Você Está, e como eu disse, eu gostei da parte dos e-mails aqui, então acho que ver um livro que tem mais foco nessa parte de e-mails talvez seja até algo que me agrade mais. Eu já ia começar a falar um monte de coisa que eu sei sobre esse outro livro, mas quem sabe não é tema para um outro vlog, né? Me digam aí se vocês gostariam de ver vlog de Belo Mundo Onde Você Está. Dependendo da comoção por aqui, quem sabe a gente não faz. Se você já leu o livro e quiser deixar suas impressões aqui, coisas das quais você concorda, discorda com o que eu falei, fique mais do que à vontade aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.